porque o Superior Tribunal Militar recebeu mais um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Na ação, o advogado Rafael Freire alega que Moraes cometeu crimes militares contra a ordem política social do Brasil. O pedido também busca o afastamento de Moraes dos cargos de juiz do STF e de presidente do TSE. O advogado alegou que a ação tem em vista, abre aspas, o risco iminente da prisão ilegal e inconstitucional de incontáveis pessoas por todo o país, sem observância do devido processo legal e mediante abuso de autoridade, fecha aspas. Só vou pedir aos meus colegas para fazerem comentários breves em razão do nosso tempo mais curto agora. Fiuza, uma outra ação, é importante lembrar, também pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes, foi protocolada no STM também pelo ex-juiz Wilson Coriçala, mas o pedido ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal Militar. Na semana passada, a gente comentou aqui no programa Oeste Sem Filtro que o STM tinha negado esse pedido de prisão de Moraes. Então é importante a gente voltar ao assunto para corrigir essa informação. Como sempre lembra Augusto Nunes, nós não temos compromisso com o erro, né? Esse pedido de prisão protocolado pelo ex-juiz Wilson Coriçala, portanto, ainda não foi analisado pelo Tribunal Militar. O que a Corte Militar negou na semana passada foi um pedido de habeas corpus criminal em favor de manifestantes contrários a Lula. Então está feita a retificação aqui ao vivo, obrigada, foi até um leitor que nos alertou. Diga lá, Fiuza. Esse pedido agora é diferente porque ele parte da premissa do crime militar, né? O advogado que fez o pedido, ele mostra que, quer dizer, ele pleiteia, né? Como um princípio que o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, ao dar publicidade de forma equivocada na visão dele ao relatório das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, sobre a auditoria das urnas, ou seja, o presidente do TSE interpretou, né, que o Ministério da Defesa havia feito a sua auditagem e não encontrado fraude. Isso é claro que foi assim para o Jornal Nacional. Esse é um dos pontos que o advogado que faz o pedido entende como crime militar. São alguns outros pontos, tem relação também com contratação de componentes no exterior, dentro desse processo nebuloso das eleições, mas esse talvez seja um dos mais importantes e mais fáceis de se enxergar, né? Eu não sei como é que o tribunal vai reagir a isso, mas de fato é um ponto muito claro. Ao transformar, né, ao dar uma mensagem que contradiz o que era a mensagem do Ministério da Defesa, integrante da Comissão de Transparência, né, que havia dito que havia pontos inacessíveis do sistema eleitoral, e transformar isso numa declaração que o TSE fez, né, de que o Ministério da Defesa não encontrou fraude, ele considera, seria um tipo de falsidade ideológica, mas ele considera uma espécie de embargo, de indução do senso comum ao mau entendimento, e isso está na base do pedido dele. Ana, em menos de um mês, 2 pedidos de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, agora apresentados ao STM. Tá, Paula, mas o brasileiro está se perguntando, e aí? E aí? Quem vai simplesmente subir na posição de homem de coragem e mostrar as inúmeras inconstitucionalidades? Esse processo está apontando uma inconstitucionalidade, e as outras todas, e o abuso de autoridade. Ainda tem muita gente para prender, tem muita gente para multar, só faltou o Mané. Onde estão os homens de coragem? O brasileiro não aguenta mais. Não é questão de não concordar politicamente com A, com B, com C. Não é apenas uma questão de imoralidade, é uma questão de ilegalidade, inconstitucionalidade. Nenhuma nação séria no mundo sobrevive diante de um tirano que pavimentou um caminho de inconstitucionalidades. E onde estão os homens de coragem para apontar, para falar, chega,
Porque, Paula, para finalizar meu comentário, isso não é sobre Ciro Gomes ser eleito. Eu tenho certeza que se o Ciro Gomes tivesse sido eleito, Simone Tebet, a vida estaria sendo tocada. Vamos lá, vamos para o Congresso, vamos ter oposição, vamos falar. Mas a gente não sabe se haverá possibilidade, o direito de ser oposição, se o ex-presidiário subir a rampa diante do aparelhamento do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do TSE. Nós não sabemos se o Congresso sequer vai ter a possibilidade de trabalhar nas pautas que o Brasil precisa que sejam trabalhadas. Então, Paula, eu vou ler um tweet aqui do nosso querido Hélio Beltrão, querido economista, e que reflete isso. Quando rirem da Bolívia por possuir Ministério da Marinha sem ter mar, lembrem-se que no Brasil temos Ministério da Justiça. Perfeito. Bom, o Alexandre de Moraes vive decretando prisões ilegais, à margem da lei, vive espalhando a insegurança jurídica, repito. O que espera algum ministro, algum juiz do STM, algum juiz militar, para impedir que isso aconteça? Aplicando ao Alexandre de Moraes uma punição merecidíssima por delitos claramente cometidos. É só aparecer, é só os juízes militares se munirem de coragem para tomar essa decisão que seria apoiada pela imensa maioria do povo brasileiro.